Bom, pessoal, vamos descrever agora basicamente o que é o PAGT. Então, ele é um código que nós fizemos aí para o curso do portal. Então, foi especialmente desenvolvido para o portal. Ele é um OpenScript em Python. E dessa forma, a gente não fica aí em função de comprar a licença de alguma linguagem de programação, algum programa aí. O Python é uma linguagem aberta, né? Então, facilita bastante nessa comunicação. E nós vamos aplicar então os modelos discutidos previamente em dois estudos de caso. O primeiro deles, a gente vai fazer um estudo que a gente vai partir de um core comum, um gerador de gases comum, compressor, turbina e câmara de combustão, para um turbojato, turbofan e turbohélice. Vamos comparar esses três conceitos de motores projetados a partir do mesmo core. E no segundo estudo de caso, nós vamos fazer um mapeamento das respostas de variáveis de projeto Bypass Ratio, BPR, e o Fan Pressure Ratio, FPR, no projeto de um turbofan. Então nós discutimos bastante da teoria e da combinação dessas duas variáveis, né? E agora a gente vai aplicar isso no estudo de caso. Bom, a configuração do PAGT é bem simples, a gente precisa ter só o Python 3. A sugestão é a gente usar o Anaconda, que está disponível nesse link, que já vem com várias bibliotecas instaladas. A gente usa o Spider dentro do Anaconda como interface. E só precisa de um pacote adicional, que é o AeroCalc, que vocês também conseguem nesse link aqui. E o AeroCalc a gente usa para calcular basicamente propriedades da atmosfera padrão. Então a instalação é bem simples, bem fácil. Bom, pessoal, qual é o conceito do nosso código, né? A gente tem então três pastinhas aqui, tem o PAGT-TF, que é o nosso turbofan, o PAGT-TJ, que é o turbojato, e o PAGT-TP, que é o turboprop. E dentro de cada uma dessas pastinhas a gente tem esses arquivos aqui. Um arquivo de saída, que é o cycleoutput.txt. Nossa biblioteca de componentes, que é essa segunda linha aqui, o gtcomps.py. A gente tem aqui a biblioteca de funções e tem dois códigos que são as interfaces principais. A gente tem esse código aqui, o quarto lugar aqui, que é o estudo paramétrico. Então se a gente quiser fazer um estudo paramétrico, a gente usa esse código. E se a gente quiser calcular um ponto de projeto, a gente usa esse último código aqui, que é o nosso standalone. Bom, indo agora para o estudo de caso, nosso primeiro estudo de caso aqui a gente vai partir de um core, ou seja, de um compressor, uma câmara de combustão e uma turbina. E nós vamos projetar três diferentes motores. Então vamos projetar um turbofan. Então vamos adicionar no nosso core um fan e uma turbina de baixa pressão e os bocais. Vamos projetar um turbojato, que é só o nosso gerador de gases, basicamente, com um bocal de admissão e um bocal de exaustão. E um turbohélice, que a gente adiciona uma turbina de potência e uma caixa de redução com a hélice. E o bocal de exaustão da nossa turbina de potência. Então, aqui o objetivo, pessoal, é a gente ver as respostas dos três diferentes motores partindo do mesmo gerador. Como a gente viu em aulas passadas, é muito importante a gente ter um gerador de gases bem independente aí, né, e que possa ser bem versátil, que possa ser usado em várias aplicações. Então a gente vai ver que tipo de aplicações a gente pode derivar com o mesmo gerador de gases. Bom, nosso ponto de projeto escolhido, pessoal, vai ser bem próximo do nosso TDP, o nosso Thermal Design Point. Então é o ponto de decolagem, número de Mach 0.1, Sea Level, nível do mar, e ISA, atmosfera padrão. A gente vai ver mais detalhes da atmosfera padrão na parte de off-design. Então, nosso ponto de projeto ele representa o meio da corrida de decolagem, vamos dizer assim. E quais são as características do nosso core? E é que a gente derivou esse core a partir de fontes públicas, como o Janes Aircraft Engines. A gente se inspirou no core do CFM56-7. Então, ele tem uma vazão aí em torno de 60 kg por segundo, uma razão de pressão no HPC de 15, uma temperatura T4 de saída da câmara de 1700 Kelvin, a eficiência isentrópica do HPC e HPT a gente está fixando em 90%, uma perda de pressão total no nosso combustor de 5% e um resfriamento da HPT em 10% do core, da vazão do core. Bom, pessoal, aqui nesses prints a gente tem trechos do código, né, que a gente vai ver as premissas gerais dos modelos. Então a gente tem um print aqui para o turbojato, a gente tem um print para o turbofan de Bypass 5 e a gente tem um print para o turboprop. Então esse primeiro trecho aqui
basicamente a gente está definindo a nossa condição do nosso ponto de projeto, condição de voo, altitude, número de Mach e delta ISA. Depois a gente vai calcular os parâmetros de projeto, então a gente vai especificar nossa vazão máxima, nosso ar de esfriamento, razão de pressão e temperatura de saída da câmara. Depois a gente define a eficiência dos componentes e o poder calorífico do combustível. Então o turbojato é o modelo mais simples e o turbofan e o turboprop vão seguir mais ou menos a mesma lógica, né? A gente insere aqui os parâmetros de ponto de projeto, insere...